de mim um vaso santo de poder pra te adorar, pois grandes coisas fizeste por mim. Ouve minha que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Oh Deus, tantas pedras que existem em meu caminhar estão sempre prontas a me derrubar. Oh Deus, vem comigo, não me deixe desistir, seja onde for. Guia meus passos, Salvador. Ouve minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Ouve a minha oração, que é feita em forma de canção. Quero estar em tua presença, ó Pai. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Eu quero ser, o meu louvor quero viver. Me deixe aos teus pés ficar e sem reservas me entregar. Te adorar é o meu prazer. Com minha voz quero cantar, as minhas mãos vou levantar. Quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar eu quero estar. Vou me derramar com meu
Quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. No santo lugar eu quero entrar. No santo lugar eu quero estar. Vou me derramar com meu coração no santo lugar. No santo lugar quero te sentir. No santo lugar quero te servir. Quero me prostrar em adoração no santo lugar. Numa rude cruz morreu Jesus, Filho de Deus. Grande amor ao homem ofertou. Quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Muito fez por mim Jesus naquela rude cruz. Deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar esse Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero para sempre ser meu Deus.
Graças a Deus que nos dá a vitória. Mais uma vez, nós estamos na presença daquele que pode nos ajudar, daquele que pode nos fortalecer, daquele que pode nos abençoar. Graças a Deus pela noite que Deus nos concede. E vamos continuar orando, meus irmãos e irmãs. Vamos pedir a Deus que mande para nós chuva no natural e também chuva no espiritual. Nós já estamos aí chegando no final de semana e cremos que será mais um final de semana abençoado, mais um final de semana de vitória, de graça, de bondade do nosso Senhor Deus para conosco. Então vamos orar, vamos pedir a Ele para que envie chuva para nós no natural e também chuva no espiritual. O profeta diz que a oração de um justo, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o profeta vem e diz, a oração muda o quadro. A oração muda a mente de Deus, diz o profeta. Vamos pedir, vamos orar e vamos crer, vamos confiar. Tudo é possível para aquele que crê. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos, fortalecendo, dando força, fé, graça para continuar na marcha da vitória. Nós, nesta manhã, às 6 horas da manhã, tivemos o penúltimo capítulo da mensagem O Sinal, na voz do nosso profeta, todos os dias às 6 horas da manhã. E amanhã, sexta-feira, dia 11, amanhã nós finalizaremos, então, a mensagem O Sinal, na voz do nosso profeta, o irmão Brana. Estejam conectados, estejam participando. Amanhã, às 6 horas da manhã, é o último capítulo, então, desta mensagem, O Sinal. E no sábado, às 6 horas da manhã, nós vamos iniciarmos com uma outra mensagem poderosa que vai nos ajudar, que vai acrescentar a nossa fé, com certeza. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos ouvir. Sábado nós começaremos com uma outra mensagem. E hoje à noite, a partir das 19h15, nós teremos então aquele abençoado culto, aquela série de casamento compartilhado. Não deixam de assistir. Estejam conectados. Nós já estamos também chegando no finalzinho da série Casamento Compartilhado. Então não perca esta série, já estamos finalizando praticamente. Não deixa de assistir. Eu creio que você vai ser abençoado. Eu creio que cada culto que você assiste, cada programação que você se conecta com Deus, não é apenas conectar com a programação, é conectar com Deus. Você será ricamente abençoado. Às vezes tem pessoas que pensam assim, pastor, eu conectei com um programa tal, sim, isso é maravilhoso. Mas além de você conectar com o programa, conecta-se com Deus. Viva conectado com Deus. Como o profeta diz, a questão não é vir apenas na igreja, a questão é ir a Deus, é ir conectar com Deus. Amém? Então vamos fazer isto e eu creio que Deus irá nos abençoar ricamente. Hoje às 12h30 nós teremos também aquele abençoado e poderoso programa de rádio. É uma bênção para nós, graças a Deus. E vamos continuar orando,
vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Cada irmão, cada irmã precisa das nossas orações. Há muitas pessoas que estão precisando, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando da tua oração. Então não deixe de orar, não deixe de interceder, não deixe de falar com Deus em favor destas pessoas. Às vezes você não sabe, você não conhece, mas em algum lugar tem alguém precisando da sua oração, tem alguém precisando da sua intercessão. Então vamos fazer isso, vamos orar, vamos pedir a graça de nosso Senhor, bom Senhor Jesus Cristo, e se nós pedirmos, Ele concederá para nós esta graça, Ele concederá para nós a vitória que nós precisamos. Ele é um bom Deus, Ele sustenta a cada um dos seus filhos. Irmão Mateus, podemos deixar um hino pronto aí? Podemos deixar aquele hino de ontem, exemplo de fé. E aquele hino foi muito maravilhoso, muito propício ontem para cada um de nós. Algo maravilhoso que Deus proporcionou para nós ontem, aquele culto especial, deixa pronto aí, eu já peço. Aquele culto com o tema Tá Difícil. Então, Deus é maravilhoso. Deus sabe todas as coisas. Deus sustenta cada um de nós. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Em qualquer momento, Deus está prestes a nos socorrer, a vir de encontro com as nossas necessidades. O que nós precisamos é somente crer. Tudo é possível. Tempos difíceis, mas se Deus está conosco, tudo fica fácil. Amém? Deus continue te abençoando, minha irmã. Deus continue te abençoando, meu irmão. E se Deus quiser, eu quero fazer uma convocação às irmãs nesta hora. Irmãs, todas as irmãs que estão me ouvindo de 8 anos para cima já pode ajudar. Um mutirão de limpeza hoje à noite aqui na igreja, às 7 horas da noite. Estará aqui presente algumas irmãs, e eu pediria, se todos vocês, as irmãs, se vocês puderem vir, por gentileza, venham ajudá-las, venha fazer aquele belíssimo trabalho que vocês sabem fazer, uma bela limpeza. Nós terminamos a nossa pequena reforma aqui na parte interna, graças a Deus, ontem finalizamos, de forma que hoje nós precisamos de uma ajuda, de um apoio das irmãs. Então todas, você que está me assistindo, convida a sua outra irmã, diga para a irmã, olha, 7 horas da noite, mutirão na igreja de limpeza, agora é conosco, os irmãos ficaram 3 dias, vamos lá, vamos dar uma limpeza lá, ok? E amanhã nós teremos o culto normal aqui no santuário. Graças a Deus. Então vamos ler a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Para a nossa pequena meditação neste momento devocional com Deus, nós estamos numa pequena série, humildade. Amanhã nós encerraremos esta série. Hoje é a terceira parte, terceiro capítulo, e eu creio que já é suficiente para você ser abençoado. Se nós nos atentarmos para fazer de acordo com o que a palavra de Deus tem já nos instruído, seremos bem-aventurados. Se você quer saber, dê uma olhada no culto ontem de manhã, veja como que é a maneira para nós sermos bem-sucedidos com Deus. Amém? Oremos nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Ajude, fortaleça
cada irmão, cada irmã, e que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós estamos aqui para fazermos o melhor para o Senhor, Pai, para fazermos o melhor para ti. Que o Senhor tenha misericórdia. Alguém está do outro lado nesta hora, precisando ouvir, Senhor, a tua palavra, desejando receber uma cura, desejando receber porção dobrada do teu Espírito Santo. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, ajuda cada um de nós. Venha nos ajudar. Venha nos socorrer, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, pois precisamos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Graças a Deus. Muito seco. Nós precisamos hidratarmos o nosso corpo. Mas, meus irmãos, Paulo está dizendo: nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. É muito difícil Deus abençoar um homem e ele continuar humilde. São palavras do nosso profeta. Tanto no quesito espiritual, como no material, no quesito natural. É muito difícil Deus abençoar um homem. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, que todo sumo sacerdote levantado dentre os homens é rodeado de fraqueza, para que ele possa se compadecer também dos fracos e ignorantes. Deus tem as suas maneiras, Deus tem as suas formas para operar na vida de cada homem, de cada mulher. E tudo que Deus faz para nós contribui para o nosso crescimento espiritual. Há pessoas que ainda não têm alcançado esta revelação. Não têm alcançado a revelação de Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo contribui para o bem daqueles que o amam. A natureza humana, a natureza nossa, é só ganhar, é só ter lucros. E quando chega um momento de nós não lucrarmos, de nós não ganharmos, ou seja, de não haver aparentemente, momentaneamente um crescimento, é notório às vezes o ser humano ele se entristecer e ele achar que Deus o esqueceu, que Deus o abandonou. Mas não é assim. Deus não esquece dos seus filhos, Deus não abandona os seus filhos, como Deus não nos dá uma prova maior do que nós podemos suportar. Ele conhece a nossa estrutura. De forma que tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso crescimento espiritual, contribui para o nosso aperfeiçoamento. Então, como o profeta diz, é muito difícil Deus abençoar um homem e ele continuar humilde. O importante, meu irmão, minha irmã, em toda a situação, em toda a circunstância da vida,
é você se contentar, você ser feliz com a porção que Deus te concede. Que nós sejamos assim, felizes com a porção que Deus tem nos concedido, que cabe a cada um de nós. Veja, às vezes um homem pede por grandes coisas e Deus até pode dar aquilo na vontade permissiva, e aquilo trará consequência, aquilo não contribuirá. Pelo contrário, aquilo trará um prejuízo. Nós nunca devemos insistir com Deus para Ele nos acrescentar algum bem material. Mas se há uma oração incansavelmente nós devemos orar, é pedindo a Deus porção dobrada do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais satisfeito nós estaremos e mais humilde nós estaremos, consequentemente, mais perto de Deus nós vamos estar. Então veja só, por isso que a Bíblia diz em São Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nunca houve, meus irmãos, um tempo que as pessoas mais buscam o material, mais buscam os bens terrenos, do que os bens espirituais. Por isso que nós podemos ver a condição da era em que nós estamos vivendo, a condição da humanidade neste presente momento em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que os homens se tornariam amantes de si mesmos, soberbos, avarentos, presunçosos, e assim sucessivamente. Porque os homens buscam aquilo que traz status para eles, aquilo que traz holofotes, ao invés de buscar o Espírito Santo. Mas eu creio e eu sei que há pessoas nesta condição, é uma minoria, mas há pessoas sinceras, pessoas que estão buscando, pessoas que estão clamando, pessoas que estão jejuando, pessoas que estão chorando, pedindo, buscando, clamando pelo Espírito Santo e uma porção dobrada. E o profeta tem nos ensinado: se há um fundo clamando, há um fundo para responder. E que ao término desta série Humildade, que nós finalizaremos amanhã, que nós possamos alcançar graça diante do Senhor, que nós possamos alcançar misericórdia e que Deus nos encha com este espírito de humildade, que Ele nos dê porção dobrada do Espírito Santo, para que nós possamos sermos mais humildes. Nós temos falado, temos aprendido, temos ouvido que o caminho para cima é para baixo. Um homem que mais humilha-se é o homem que Deus mais pode usar. É este homem que se humilha, é este homem que se rende a Deus, que se entrega totalmente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim nós possamos fazer, meus irmãos. Que nós possamos viajar, porque é preciso isso, para nós irmos para o céu.
é preciso nós viajarmos na contramão deste mundo. Para nós termos um encontro com Deus, precisamos nós irmos na contramão da ciência humana, desta ciência terrena, e nos segurarmos na ciência divina, nos estribarmos na palavra de Deus. Porque a palavra tem conforto para nós. A palavra tem saúde para nós. Na palavra nós encontraremos paz. Na palavra nós encontraremos tudo aquilo que nós almejamos. Está aqui na palavra. Está aqui neste livro sagrado. E você pode ler, você pode clamar, você pode pedir que estas palavras estejam em teu coração. Como disse Jesus em São João capítulo 15, versículo 7. Se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e assim vos será feito. Nós podemos nesta hora, meus irmãos, pedirmos a Deus, clamarmos a Deus, buscarmos a Deus incansavelmente, até que Ele derrame porção dobrada, até que Ele venha e betuma a nossa vida, por dentro e por fora, com o Espírito Santo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa nos ajudar nesta manhã de quinta-feira. E que possamos nos chegarmos mais perto de Deus. Que Ele possa curar os enfermos. Que Ele possa libertar os oprimidos. Que Ele possa ser o seu socorro nesta hora de angústia. Nestes tempos difíceis que você está passando. Simplesmente creia, se humilha perante Ele, se inclina o seu rosto ao pó, ou nos inclinamos o nosso rosto ao pó e pedimos por misericórdia, pedimos por graça, e eu creio que Deus irá nos socorrer. Poucos querem fazer isto, meus irmãos, se humilhar quando não tem mais condição. Poucos querem fazer isto, muitas das vezes, quando está no hospital. Quando o médico o desengana. Quando o médico diz, olha, não tem mais jeito para você. Muitos procuram a Deus. Mas o verdadeiro cristão, o eleito, em todo o tempo ele está se humilhando diante de Deus. Como aquela mulherzinha se humilhou. Jesus o chamou de cachorro. Jesus disse assim, não é lícito pegar os pães e lançar aos cachorrinhos. Ela já tinha chegado se arrastando ali. Ela se humilhou mais ainda. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela se humilhou a tal ponto que Jesus Cristo se compadeceu dela e disse, mulher, grande é a tua fé, vá, tua filha está curada. E meus irmãos, veja só, nós temos um mapa na nossa mão. Nós temos aqui, esse é o mapa de Deus, este aqui é o GPS de Deus. Nós temos tudo para sermos bem-sucedidos na vida se nós aplicarmos isso aqui. Se nós aplicarmos, se nós fizermos como está escrito. Deus não tem dois pesos, duas medidas. Se Ele abençoou lá aquela mulherzinha que se humilhou, que se rastejou até os pés de Jesus, se nós fizermos a mesma coisa hoje, Deus também irá nos abençoar. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda.
a mesma forma que Ele abençoou, é a mesma forma que Ele continua abençoando. É sobre esta mesma base. Da mesma forma que Ele julgou Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Ele condenou aqueles homens ali do passado, Ele também condenará os homens desta era, deste século presente que nós estamos vivendo. Veja só como é fácil. A questão é nós termos ousadia para nós nos renunciarmos a nós mesmos, cedermos o nosso direito. E veja só, você só cede o seu direito se você tiver revelação. Uma pessoa não faz uma coisa se ele não tem segurança. Você não come uma comida, vamos falar assim, vamos simplificar desta forma, se você não conhece a procedência daquela comida, se você não sabe a origem daquela comida, você não come aquilo ali. Você precisa saber quem preparou, como preparou, e aí você come sem medo algum. Você tem segurança que aquilo fará bem para o seu corpo. Agora veja só, quando a palavra de Deus é revelada para nós, quando ela é revelada, quando ela é manifestada para nós, nós podemos comê-la sem medo algum. Às vezes tem pessoas que pensam assim, pastor, mas eu não vou comer assim porque foi para outra época que Deus fez isso. Eu não vou comer desta forma porque é difícil, mas esta é a base. Se eu quero ser abençoado, eu não tenho que criar uma base para mim. Irmão, Deus não tem N's, ou seja, várias bases. Deus tem uma só base para abençoar o seu povo, para abençoar os homens. E qual é esta base? É nós estarmos aqui, edificados em Cristo Jesus, edificado na palavra. Esta é a base. Se você tem cumprido todos esses requisitos, Deus está obrigado contigo. O profeta diz, Deus está obrigado em te abençoar. E Ele vai te abençoar. Simplesmente você deve permanecer humilde e ter paciência com Ele. Permaneça humilde e tenhas paciência com Deus. Deus te abençoará. Veja só no parágrafo 82 da mensagem, humilha-te. O profeta diz, eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus se exalta. Veja só, irmão, humildade não é a pessoa andar com roupas simples, não. Você vai ver pessoas andando com roupas simples mesmo, às vezes até de chinelinho, de dedo, e não possuindo nada de bens materiais, mas que tem um espírito arrogante. Tem um espírito arrogante. Então não vamos confundir essa questão de simplicidade, vamos confundir essa questão de vestimenta, confundir questões materiais com humildade. Há muitas pessoas que têm muita condição, financeiramente falando, e são pessoas simples, são pessoas humildes. E tem aquelas que não têm nada, mas não são humildes. E nós falamos aqui no início, talvez foi quarta-feira? Terça-feira. O grande homem é aquele que tem condição de fazer determinadas coisas e ele não faz. Ele se humilha, ele cede o seu direito. Então, às vezes, as pessoas confundem isso aí. Porque olha para a aparência exterior. E não é a questão exterior, é a questão interior.
é aquilo que está lá dentro. Ah, e aquela irmã é tão humilde, né? Aquele irmão é tão humilde. Você conversa com ele 2 minutos. Você sabe o tipo de espírito que ele tem. Então não vamos confundir isso. Às vezes você pensa assim, por que Deus não ajuda o fulano? Por que isso? Porque às vezes pessoas ficam com interrogação. Nossa, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho está passando por tantas lutas. Não queira você colocar as suas mãos para ajudar aqueles que estão na olaria de Deus. Se Deus verdadeiramente te inspirar, se for uma coisa divinamente por Deus, aí é outra coisa. Aí é alguém querer ajudar alguém que está na olaria de Deus. Se Deus o levou para a olaria, deixa que Deus faz. Deixa que Deus é responsável. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa sabedoria humana. Ele sabe como fazer as coisas. Então entenda uma coisa, meus irmãos. A mente humana é assim às vezes. Pensar que questão, vamos dizer, a pobreza é sinal de humildade. Nem sempre. Às vezes, tem determinadas situações que às vezes, em muitos casos, é ao inverso. É totalmente ao contrário. Então veja só, enquanto aquela pessoa não passar pela olaria de Deus, Deus não pode dar nada. Veja só, se já não tendo nada, já tem aquele espírito de arrogância, e se Deus der alguma coisa? Então Deus sabe manusear a coisa. Deus sabe trabalhar. Deus sabe como agir. Então veja o profeta. Tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Você quer ser exaltado? Veja o tanto que você pode se humilhar. Quando você toma uma pessoa com o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é arrogante, bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. É a coisa mais difícil, meu irmão. A conversa fica até sem graça, é você conversar com uma pessoa que sabe de tudo. Se você for analisar, não sabe nada. Ele simplesmente presume. Presume isso, presume aquilo, fala isso, fala aquilo. Fica difícil. Aí o profeta vem e diz assim, desconfie de um homem que tem resposta para tudo. É preciso nós termos esta maturidade. Principalmente no quesito espiritual. No momento em que nós estamos vivendo que tem Salvador, todas as formas. Tem homens que surgem dizendo que tem a solução para tudo. Principalmente aqui, principalmente esta hora. Você vai ver que o homem que realmente é enviado por Deus, que está nas mãos de Deus, vê a maneira dele proceder. Vê a maneira dele agir. E você verá Deus operando naquela vida, naquele ministério. É tempos de essa manifestação deste Espírito que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. E se Deus só pode usar um homem que se humilha, como Deus pode usar um homem que se exalta? Matematicamente, Deus não está naquilo ali. Porque se Deus está em tal homem que se exalta, então o profeta foi mentiroso. E Deus não enviou o irmão Branham para
ensinar coisas erradas para nós. É preciso nós termos esta sabedoria divina. É preciso nós termos esta revelação. Essas pessoas com o peito inchado, mas eu tenho direito, eu tenho razão, eu posso isso, aquilo outro. Não, não é assim. O profeta diz assim, porém, tome aquela pessoa que seja, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. Não é que se veste uma capa de docilidade, não é isso. A questão não é de fora para dentro. A questão é de dentro para fora. A coisa está aqui dentro. E o que está aqui dentro, ela sai para fora. Nós exalamos o bom perfume, o bom cheiro de Deus. Veja só, o profeta diz, certamente agora, após todos estes anos no campo e em volta no mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Oh, minha irmã, meu irmão, será que até hoje nós ainda não temos esse discernimento? Às vezes tem pessoas que estão orando para Deus abrir uma porta e aquela porta é morte. Vamos refletir nisso. Quem sabe tem alguém precisando ouvir isso. Caso contrário, Deus não colocaria isso na minha boca. Você está orando, pedindo, quem sabe, para Deus abrir uma porta, insistindo até. E essa porta não é para você. Deus não está neste quadro. Aí o profeta vem a todo este tempo. O profeta diz, todos estes anos no campo e ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. Se o profeta deveria saber um bocadinho, e nós? Será que não é hora? Não é momento de nós sermos mais cautelosos nas nossas decisões? Termos mais paciência? Veja só. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, quantos desejam ser bem-sucedidos? Eu creio que todos nós desejamos. Então o profeta diz, nunca permita, em qualquer ocasião, um espírito arrogante lhe rodeia. Aí está a maneira de se fracassar. Aí está a maneira de não ser bem-sucedido com Deus. É quando um espírito arrogante lhe apanha, lhe rodeia. Espírito de grandeza, de soberba. Aí volta aquilo que eu disse no início. O profeta falando que Deus tem dificuldade de abençoar um homem e ele continuar humilde. Veja, vocês conhecem a história daquela mulher? Ela era muito rica, mas ela tinha um quartinho e sempre ela entrava dentro daquele quartinho. E ela falava para sua secretária ali, para sua empregada doméstica, ela dizia, você pode entrar em todos os quartos desta casa, todos os cômodos desta casa, mas neste aqui você nunca entra. E assim passou anos, e aquela secretária, aquela empregada, sempre desejando aquela curiosidade de entrar naquele quarto. Um dia a patroa viajou, e ela então teve aquela curiosidade, e ela abriu aquela porta, e ela entrou ali dentro. E ali dentro só havia
coisas velhas, coisas antigas, sem valor algum para qualquer pessoa. E quando então aquela patroa chegou, aquela empregada disse: patroa, se a senhora quiser me mandar embora, pode me mandar, mas eu fiz algo que eu não deveria fazer. Mas eu entrei dentro deste quartinho para dar uma olhada, e eu vi que a senhora só tem coisas velhas, simples. Qual é o motivo disso aí? E a patroa disse: olha, eu guardo isso aí, eu tenho isso aí, para mim sempre me lembrar da onde que Deus me tirou, da onde eu saí. Quando ela estava assim, quando um espírito arrogante estava lhe rodeando, quando ela comprava um carro novo, quando isso, quando aquilo, então ela voltava para aquele quartinho e lembrava da onde Deus tinha tirado ela. Ei, meus irmãos, é momento de nós lembrarmos da onde Deus nos tirou. Oxalá, se a era de Laodiceia, se a igreja laodiceiana lembrasse da onde que Deus o tirou, ela não estaria se jactanciando, dizendo que rica é e não tem falta de nada. Pelo contrário, ela estaria se humilhando, buscando mais deste poder vivificador. Porque que a era de Laodiceia é uma era escura, negra, porque ela tem colocado o Espírito Santo para fora, tem colocado a palavra para fora, tem se tornado uma igreja soberba. Esta era que nós estamos era de Laodiceia. Mas veja só, a verdadeira igreja, ela sempre está olhando para o Calvário. Você pode dar um glória a Deus? O verdadeiro cristão, o eleito, ele sempre está olhando para o Calvário. Se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, se nós temos o que nós temos, foi por causa daquele dia no Calvário. Foi lá, aquele dia no Calvário proporcionou que nós estivéssemos aqui hoje. Quando você olha para o Calvário, você vê o tão pequeno você é. Tão pequeno nós somos. Vamos terminar aqui agora. Mas não esqueça disso. Você pode crescer como você queira crescer, como Deus pode te abençoar. Mas nunca esqueça do Calvário. Olhe para o seu quartinho. Olhe para o Calvário. Olhe o que Deus fez por você. E sejamos mais agradecidos. Porque Deus pode abater a soberba do homem em menos de 1/milésimo de um segundo. Um homem pode estar aqui, assim como uma folha, assim como uma flor, ela nasce, ela exala aquele bom cheiro, ela se abre e ali tem aquelas pétalas bonitas. No outro dia ela pode amanhecer murcha. Deus também abate os soberbos. Oh, meus irmãos, nunca vamos esquecer disso. O homem que se humilha é o homem que se encontra favor com Deus. O homem que se humilha é o homem que Deus o exalta. Vamos parar por aqui. Então não esqueça disso. Nunca permita em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeia. Não permite nenhuma malícia entrar. Malícia. Por isso que Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: oxalá me suportasse um pouquinho na minha loucura, porque eu estou com zelo de vós, como zelo de Cristo, e assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vós apartais-vos da simplicidade.
Não é tempo de nós nos apartarmos da simplicidade. Da simplicidade que há em Cristo Jesus. É hora de nós sermos mais humildes, sermos mais amorosos, estarmos mais juntos, estarmos intercedendo uns pelos outros, estarmos de braços dados, de mãos dadas, e olhando no rosto do irmão e dizendo: irmão, tenhas coragem, tenha perseverança. Não é hora de nós deixarmos a malícia entrar, deixar o ódio entrar. Profeta, não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. Aí nós voltamos ao Calvário. Lá o Calvário. E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. Amanhã nós terminaremos. Se Deus permitir, teremos um fechamento maravilhoso. Somente obedecemos a palavra de Deus. Vamos orar nesta hora. Senhor Jesus Cristo, como diz o nosso profeta, depois de tanto tempo, Senhor, é necessário nós sabermos em que porta nós devemos entrar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor feche todas as portas que não nos convêm, Senhor, e abra somente aquelas que nos convêm, tais como a porta da humildade, Senhor. Que sejamos humildes, amorosos, que sejamos dóceis uns com os outros, ó Pai. Senhor, toma cada irmão, cada irmã nas tuas mãos nesta manhã. Senhor, abençoa cada um de nós. Não nos deixe, Senhor, em nenhum momento apanharmos um espírito de maledicência, um espírito de arrogância, um espírito de malícia, seja o que for. Nunca permita que nenhum espírito desse nos apanhe, Senhor. Mas nos livre de todos os males. Tenha misericórdia de nós. Senhor, nós precisamos mais de Ti. Eu preciso mais do Senhor. A igreja precisa mais deste poder vivificador. Nós queremos que a pedra de coroa desça sobre nós, Senhor. Ajude a cada um de nós. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas. E abençoa cada um de nós. Pois eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que estão conectados. Todos que estão clamando, todos que estão desejando por uma mudança, por uma transformação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, ó Deus. Vamos ouvir o hino, voltaremos com a segunda parte, já já. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo
pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, eu vivo a tua igreja de novo. Faça chama neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, eu vivo a tua igreja de novo. Faça chama arder neste povo, começando em meu coração. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Nós devemos fazer como esse hino. Sempre vou lembrar. Então vamos sempre lembrar do Calvário. Meus queridos irmãos e irmãs, assim nós chegamos ao final desta programação esta manhã, deste programa Momento Devocional com Deus. Há tantos destaques aqui. Deus possa abençoar todos vocês. Irmã Juliana Plens, Deus ajuda a ser humilde. Irmã Marta Mendes, quanto mais cheio do Espírito Santo nós estamos, mais perto de Deus nós estamos. Que Deus nos dê porção dobrada do Espírito Santo. Irmã Railda, que possamos estar sempre na presença do Senhor, pela graça de Deus conseguimos. Irmã Vânia, que o Senhor Jesus me fortaleça e me dê graça nesta caminhada na contramão do mundo. Irmã Débora, Deus não muda, Ele é o mesmo. Graças a Deus. Irmão Paulo, mulher, grande é a sua fé, sua filha está curada. Irmã Vânia, a cada dia quero renunciar o meu eu, mais e mais, e morrer para este mundo e viver para Cristo. Eu creio que é o desejo de cada cristão, de cada eleito. Irmão Vitor, o homem que se humilha é o que Deus exalta. Irmã Railda, obrigado, Senhor, por este maravilhoso maná. Amém. Irmã Railda, Deus abençoe, Deus ajude a senhora. A senhora está entendendo tudo, né? Deus abençoe. Irmã Marta Mendes, o homem que se humilha é o homem que Deus exalta, graças a Deus. Irmã Shirley, em São Paulo, verdade, humildade não está só nas vestes simples. Irmã Marta Mendes, se Deus o levou para a olaria, deixa que Deus faz. Ele sabe de tudo, graças a Deus. Irmã Débora, Deus não pode usar uma pessoa arrogante, cheio de razão. Ele opera em pessoas humildes. Irmã Luana, nós exalamos o bom perfume de Deus. Amém. A irmã Patrícia, às vezes você está orando para Deus abrir uma porta que não é para você.
Ele não está neste negócio. Ei, Deus. Irmã Marta, se Deus o levou para... Deixa que ele já duplicidade, né? Irmã Patrícia, nunca esqueça de onde Deus te tirou. Irmã Meire, Senhor, nos leva para este quartinho, para que possamos reconhecermos o quanto somos frágeis e o que o Senhor fez por nós. Oh, meu Deus. Que nós possamos irmos, irmãos, para este quartinho nesta hora. Quando nós vamos para este quartinho, nós saímos do quartinho com mais amor, com mais humildade, com mais compreensão. Deus nos ajude. Dá vontade de a gente chorar, não dá? A gente vive numa correria que às vezes nós passamos o dia sem entrar nesse quartinho. Ficamos preocupados com quartos grandes, sofisticados. E às vezes não paramos para olhar esse quartinho. Irmã Rosângela, Senhor, que possamos ser humildes. Irmão Paulo, o verdadeiro homem olha para o Calvário. Graças a Deus, Deus possa nos ajudar. Esteve conectado conosco também, irmã Isaltina Lima, irmã Edna. Irmã Edna, Deus te abençoe, irmã Edna. Deus te ajude. Irmã Vânia Montel, irmã Ludmila, irmã Railda, irmão Vitor, irmã Eunice, irmã Luzinete, irmã Creuza, irmã Meire, irmã Shirley, irmã Rosângela, irmã Juliana, irmão Paulo, irmã Marta Mendes, irmã Anitta, irmã Esther Guimarães, irmã Patrícia, irmã Luana, irmã Maria José, irmã Carme, irmão Orlando e família, irmã Célia da Silva Novaes, e eu creio que o irmão Antônio, lá do Paraná, mas a irmã Lúcia, Deus os abençoe. Vamos ficar com o hino de saída. Às 12h30 nós estaremos de volta e às 19h15 com aquele maravilhoso e abençoado programa, aquela série de casamento compartilhado. Estejam conectados, sejam abençoados poderosamente. Não perca esta série. E as irmãs que puderem, por gentileza, venham às 7h da noite para nós fazermos uma limpeza para nós, vírgula, né? Hoje vai ser o dia de vocês, irmãs. As irmãs possam vir, todos que puderem, tá bom? Às 19h já vai haver irmã aqui para dar essa manutenção e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Deus abençoe, irmã Célia da Silva Novaes, Deus abençoe a senhora também, todos vocês que estiveram conectados, irmã Rebeca, Deus os ajude, e se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, amanhã às 9h da manhã, nós estaremos de volta aqui. Vamos levantar as nossas mãos e vamos dizer, Senhor, nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio e humildade até a hora de sua aparição. Amém? Deus os abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Deus os ajude. Ficamos com o hino de saída. E nem de ouro, vaso nobre e valoroso que ninguém pode tocar. Eu sou um vaso, não de um material raro, eu sou um vaso de barro, bem mais fácil de quebrar. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro
frágil e o tempo vai passando, então vai se desgastando com as lutas que se vêm. Meu pobre vaso, por ser frágil e de barro, é preciso ser levado ao oleiro outra vez. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. Todas as vezes que volto às mãos do oleiro, sinto o amor verdadeiro que o oleiro tem por mim. Eu sou de barro, mas o oleiro me ama. Como a menina dos seus olhos, ele cuida bem de mim. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado e de novo sou